que acontece com um imóvel que, tipo, eu tenho uma casa e eu não tenho herdeiros? Eu falei, aí morri, não, tipo, o imóvel vai ficar fechado. Você tem os herdeiros necessários, que são seus pais. Então, assim, morreu todo mundo, não tem ninguém mesmo. Ah, Você porque, não tipo, tem sobrinho, você não tem irmão, você não tem pai, mãe, você avô, nada disso. coloca no caso, você tinha seu pai e sua mãe, os dois faleceram, você é filho único e você não tem filhos. Não tem filhos. Numa hipótese de não ter realmente nenhum herdeiro, aí vai para o Estado. Esse bem vai para o Estado. Mas assim, na hipótese de não ter. Mas a grande maioria das pessoas que escolhem não ter filhos, né? Escolhem esse caminho, elas já preparam, né? Um Testamento. testamento que diga o que ela quer que seja feito com os bens dela, né? Uhum. Então, por exemplo, eu quero que fique para uma determinada pessoa. E aí, lógico, dentro de um testamento você tem regras que você precisa, né, cumprir. Tendo herdeiros ou não, tem regras. E aí você vai especificar ali o que você quer que seja feito. Inclusive, você pode especificar até bens pessoais, o que você quer que seja feito com as suas roupas. Tem tudo isso. Então, a gente pode fazer esse planejamento, planejamento da sua morte. Então, mas é algo um pouco complicado porque ninguém pensa nesse momento. Ninguém E aí pensa. acontece do nada e, tipo, você não tem. Aí vai procurar alguém que seja da sua família, toda a sua árvore genealógica ali. Sim, e na grande maioria das vezes, o que acontece com esses imóveis é assim: morreu você, não tem ninguém, a casa ficou lá fechada, suas coisas lá Vai dentro, ficar o vários tempo foi anos, passando, a casa foi ficando abandonada, até que surge alguém que entra ali naquele imóvel, começa a morar, vai aí ficando. limpa, aí cuida, aí pinta, e nananã, entendeu? Vai ali, né, ficando naquele imóvel, e aí cumpre o prazo da uso capião e faz uso capião, na grande maioria das vezes. Então, dificilmente você tem imóveis assim que realmente passam para o Estado. Acontece, é a regra. Mas, na grande maioria das vezes, os imóveis que são deixados por pessoas que não têm herdeiros Uhum. são invadidos, né? Uma pessoa entra ali e passa a morar, passa a utilizar e depois faz uso capião. Mas pode ser uma estratégia para conseguir imóveis. Você começa a andar pela Gente, cidade pelo amor, procurando. não falei isso, não falei isso, não foi eu. Você vai andando pela cidade só procurando os imóveis que estão. Ó, Não, procurando pessoas que não têm herdeiros. não, digo o imóvel que tá vazio há muito tempo ali, você olha ali e Sim. passa, tipo, ó. Mas tem que certificar que a pessoa não tem herdeiros, hein? Não, mas tipo, se você passa no lugar mais de 1 ano, 2 anos, você viu o negócio não tem nada, ninguém nunca foi mexer lá, ninguém nunca foi limpar, é no mínimo estranho. É, é no É no mínimo mínimo estranho. estranho. É que Ainda mais hoje, o quanto vale um imóvel. Porque, muito se bem valioso. que tem imóveis que estão fechados porque tá em inventário. Tem imóveis que ficam fechados por muito tempo, mas que estão em processo de inventário e que as partes, vez ou outra, dão uma passadinha lá pra ver. Se ninguém Manda entrou. cortar um mato, Aham. troca uma fechadura, alguma coisa assim. Não necessariamente estão sempre cuidando com zelo que a gente acha que deveria ser, né? Aham. Mas às vezes acontece isso sim. Mas às vezes a pessoa deixa abandonado, realmente, fica cheio de mato. Nossa, Aí alguns têm até problema com os vizinhos, né? Os vizinhos começam a ter problema com e o aquele que, imóvel. e que acontece? Tipo, o imóvel tá em inventário e aí eu fico sem passar por esse imóvel por 3 meses. E daqui a pouco, quando eu vou passar lá, tem alguém morando lá. Então, num curto prazo de tempo assim, a gente falando em 3 meses, não seria possível a pessoa fazer uso capião. Você falar assim que a pessoa ficou, né, 5, 10, 15 anos, é uma coisa. Mas você falando em um prazo curto de 3 meses, aí você passa a ter a necessidade de mover uma ação possessória, uma reintegração de posse ou uma emissão na posse, dependendo da situação. Que aí tem os requisitos que precisam ser verificados, né? Porque Mas eu, aí, só para você tirar a pessoa dali, só mediante essa ação. porque eu vi um Você não caso. pode entrar lá e expulsar a pessoa porque o imóvel é seu. Não é assim que funciona. Então, tem um caso que aconteceu. Eu vi na televisão esses tempos atrás que a mulher tinha a casa alugada. Ela pediu pro inquilino sair da casa, o inquilino saiu,
quando ela foi fazer a mudança dela, um outro cara entrou com a família e tomou a casa. E aí o cara Sim. simplesmente tá morando na casa, ela entrou com na justiça, ela chegou com a polícia lá, e o cara falou: "Não, não vou sair, a casa tava vazia, eu entrei". E o cara tá na casa e ela tá, tipo, ela não tem tá com a filha dela e não tem pra onde ir porque o cara invadiu a casa que era dela. E Sim. isso foi no tempo dela simplesmente pedir a casa pro inquilino e organizar a mudança dela. Voltar, sim. Aí somente ação possessória. Só a reintegração de posse para resolver uma situação assim. Aí você tem que mover uma ação judicial. Aí não tem procedimento extrajudicial que te ajude. Lógico que você pode lançar mão de estratégias para tentar resolver amigavelmente. Uhum. Por exemplo. Se ele sair pra trabalhar e você entrar e invadir a casa de novo. Não façam isso, não façam isso. Ele sai pra trabalhar, Você pode, por exemplo, notificar a pessoa Uhum. falando que ela invadiu o seu imóvel, que você precisa utilizar, e você dá um prazo para ela sair. Você pode lançar mão dessa estratégia para não entrar com uma ação judicial, entendeu? Tentar ali um acordo. Você pode conversar com a pessoa, olha, eu pago um primeiro aluguel para você. É uma forma de resolver. Aí você fala para mim, é justo eu pagar um aluguel para uma pessoa sair do imóvel que era meu? Resolve o problema. Justo não é. Mas se você tem a necessidade de resolver esse problema através de uma ação judicial, você tem que estar ponderando ali se realmente não compensa. Porque às vezes, vamos dizer, você vai pagar R$ 1.200 no aluguel, um primeiro aluguel para a pessoa sair. A pessoa saiu do seu imóvel, você entrou, resolvido. Um processo judicial, você vai ter que recolher as custas processuais. Você vai ter que esperar o juiz analisar, emitir um mandado, o oficial de justiça ir lá cumprir. Então, tem todo um trâmite burocrático e os custos financeiros, além da contratação